velha benzedeira. Encontram duas crianças à margem do rio. O que aconteceu depois chocou a todos. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Quando Benedita Ferreira desceu pela trilha íngreme naquela manhã de neblina, seus 72 anos pesavam como nunca antes. Há 40 anos, percorria aquela mesma rota até as margens do Rio das Pedras, coletando ervas para seus benzimentos e garrafadas, mas ultimamente cada viagem se tornava um sacrifício doloroso. A vida de Benedita havia sido construída sobre 3 pilares inabaláveis. Sua teimosia férrea, que nunca a deixava desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua generosidade sem limites, que a fazia dividir o pouco que tinha com qualquer necessitado. E uma intuição aguçada que a permitia enxergar, além das aparências, como se carregasse em si os olhos de todas as benzedeiras que vieram antes dela. A artrite castigava suas mãos calejadas, e cada passo sobre as pedras escorregadias do caminho familiar parecia um lembrete cruel de que sua força estava se esvaindo como areia entre os dedos. Mas naqueles últimos meses, sentia como se esses dons estivessem se esvaindo junto com suas forças físicas. O conflito interno que a atormentava era simples e devastador. Ela sabia que estava envelhecendo, que seu corpo não aguentaria muito mais tempo e não havia ninguém para continuar seu trabalho. Seus conhecimentos sobre plantas medicinais, orações antigas e rituais de cura morreriam com ela. A solidão que escolhera na juventude, dedicando-se inteiramente ao ofício, agora se revelava um fardo pesado demais para carregar sozinha. Naquela manhã específica, a neblina era mais densa que o normal, envolvendo tudo em um manto branco e silencioso que abafava até mesmo o som de seus passos. Benedita caminhava devagar, tateando com a bengala que havia começado a usar apenas na semana anterior, uma admissão relutante de sua fragilidade crescente. O ar úmido penetrava em seus pulmões como lâminas geladas, fazendo-a tossir uma tosse seca que ecoava estranhamente na névoa. Quando finalmente chegou à margem do rio, onde as ervas cresciam mais viçosas graças à umidade constante, Benedita parou abruptamente. Seus olhos, já embaçados pela idade, demoraram alguns segundos para processar o que via à sua frente. Ali, sentadas sobre uma manta de retalhos coloridos que contrastava vibrante com a palidez da manhã nebulosa, estavam 2 crianças pequenas. Uma menina que aparentava ter cerca de 6 anos segurava firmemente a mão de um menino ainda menor, que não devia passar dos 4 anos. Eles não choravam, não gritavam por ajuda, não demonstravam desespero. Apenas permaneciam ali, imóveis como 2 pequenas estátuas, observando a velha benzedeira com olhos enormes e serenos, que pareciam guardar segredos antigos demais para corpos tão jovens. Benedita sentiu seu coração acelerar perigosamente. Em todos seus anos percorrendo aquela trilha, jamais havia encontrado alma viva naquele local isolado. O rio ficava a mais de 2 horas de caminhada da vila mais próxima, e o trajeto era conhecido apenas por ela e talvez mais 2 ou 3 moradores antigos da região. Como 2 crianças tão pequenas haviam chegado até ali, aproximou-se lentamente, estudando cada detalhe com o olhar experiente de quem aprendera a desconfiar de coincidências. As roupas das crianças, embora simples, eram feitas de tecidos finos que ela reconheceu imediatamente. O vestidinho azul claro da menina tinha costuras perfeitas e um bordado delicado na gola que só poderia ser obra de Dona Sebastiana, a costureira mais habilidosa da cidade vizinha. As calças do menino, de linho bege, também mostravam a qualidade de um trabalho artesanal refinado. A manta, sobre a qual estavam sentados, chamou ainda mais sua atenção.
Os retalhos eram costurados com uma técnica que Benedita havia visto apenas uma vez na vida, décadas atrás, no trabalho de uma índia velha que vivera nas montanhas. Era um padrão específico, com significados espirituais que ela mal compreendia, mas que despertavam em sua memória lembranças difusas de histórias contadas por sua própria avó. "O que vocês estão fazendo aqui, pequenos?" perguntou com voz mais suave que conseguiu reunir, aproximando-se devagar para não assustá-los. A menina ergueu o rosto para ela e Benedita sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos da criança tinham uma profundidade perturbadora, como se abrigassem uma sabedoria que não deveria existir em alguém tão novo. Quando a menina finalmente falou, sua voz era clara e firme, sem traço do medo que seria natural na situação. "A senhora veio porque tinha que vir", disse a menina, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "A vovó disse que a senhora ia aparecer quando fosse a hora certa." Benedita sentiu suas pernas amolecerem. Que avó! Como uma criança perdida no meio do nada podia falar com tamanha convicção sobre sua chegada? E por que, apesar de toda a estranheza da situação, ela sentia uma conexão inexplicável com aqueles dois pequenos seres? O menino, que até então havia permanecido calado, estendeu para ela um pequeno cavalinho de madeira entalhado com detalhes impressionantes. O trabalho era tão perfeito que parecia ter vida própria, e Benedita reconheceu o tipo de madeira. Aroeira vermelha, a mesma que seu pai usava para fazer amuletos de proteção quando ela era criança. "É para a senhora", disse o menino com uma voz que mal passava de um sussurro, mas carregava uma doçura que fez o coração da velha benzedeira se apertar. "A vovó mandou dar para a senhora que tem mãos que curam." Benedita pegou o cavalinho com mãos trêmulas, sentindo imediatamente uma energia estranha percorrer seus dedos artríticos. Por um momento, a dor constante que a acompanhava havia anos simplesmente desapareceu. O que estava acontecendo? Quem eram essas crianças e como sabiam coisas que nem ela mesma entendia completamente? A neblina começou a se dissipar lentamente, revelando mais detalhes do cenário. Benedita notou que não havia pegadas na lama da margem do rio, além das suas próprias. Como as crianças haviam chegado até ali sem deixar rastros? E onde estavam os adultos responsáveis por eles? "Onde está a vovó de vocês?" perguntou, tentando manter a calma apesar da ansiedade que crescia em seu peito. "A vovó foi embora", respondeu a menina com uma simplicidade desconcertante. "Ela disse que agora é a senhora que vai cuidar da gente. Que a senhora vai nos ensinar as plantas que curam e a gente vai ensinar para a senhora os segredos que ela passou para nós." O mundo de Benedita começou a girar. Cuidar delas. Ela, que mal conseguia cuidar de si mesma. Que não tinha experiência com crianças. Que vivia sozinha há décadas. Que estava envelhecendo e perdendo suas forças a cada dia que passava. Mas quando olhou novamente para aqueles dois rostinhos que a observavam com tamanha confiança, algo profundo se mexeu em seu interior. Era como se uma parte sua, que estava adormecida há muito tempo, começasse a despertar. Talvez, pensou com uma mistura de esperança e terror, aquelas crianças não fossem uma casualidade, mas sim uma resposta para o vazio que sentia crescer em sua alma. O menino se aproximou dela e, sem avisar, tocou sua mão direita, justamente a mais dolorida pela artrite. Imediatamente, Benedita sentiu um calor reconfortante se espalhando pelos dedos, subindo pelo braço, aliviando uma dor que a atormentava há anos. Como uma criança de 4 anos podia ter um dom assim? A menina se levantou e começou a caminhar pela margem do rio, parando diante de cada planta com a segurança de alguém que conhecia cada espécie. Apontou para uma erva que Benedita usava para problemas respiratórios e depois para outra que servia para acalmar dores de cabeça. Mas quando chegou perto de uma planta que a benzedeira considerava inofensiva, a menina balançou a cabeça vigorosamente. "Essa não",
disse com firmeza. Essa machuca quando a lua está cheia. Benedita ficou boquiaberta. Aquela informação específica sobre os ciclos lunares e suas influências nas propriedades das plantas era conhecimento avançado que ela própria havia aprendido apenas após décadas de prática. Como uma criança de 6 anos podia saber algo assim? As horas passaram como minutos, enquanto Benedita observava as crianças. O menino cantarolava melodias que ela reconhecia vagamente como cantigas ancestrais da região, enquanto a menina demonstrava um conhecimento intuitivo sobre plantas que deixava a velha benzedeira impressionada e ligeiramente assustada. Quando o sol finalmente rompeu completamente a neblina, Benedita sabia que não podia deixar aquelas crianças ali. Independentemente de quem fossem ou de onde tivessem vindo, elas eram pequenas demais para ficarem sozinhas naquele local isolado. Mas aceitar a responsabilidade de cuidar delas significava virar sua vida de cabeça para baixo. "Venham comigo", disse finalmente, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu a ela mesma. "Vamos para casa." Enquanto caminhavam pela trilha de volta, a menina segurava sua mão esquerda e o menino sua mão direita. Pela primeira vez em anos, Benedita não sentia dor ao caminhar, mas uma preocupação terrível crescia em seu peito. E se as pessoas da vila descobrissem sobre as crianças? E se viessem fazer perguntas que ela não sabia responder? E se tentassem separar aqueles pequenos dela antes mesmo que ela entendesse o que estava acontecendo? Quando chegaram à sua pequena casa de adobe, Benedita percebeu que sua vida havia mudado para sempre no momento em que encontrou aquelas crianças. Mas ainda não imaginava que a maior transformação ainda estava por vir, e que um segredo guardado há décadas estava prestes a emergir das profundezas do passado para alterar não apenas sua vida, mas o destino de toda a comunidade. A pequena casa de adobe de Benedita nunca havia abrigado tanto silêncio carregado de significado. Nos 3 dias que se seguiram à chegada das crianças, a rotina da velha benzedeira foi completamente transtornada, não pelos ruídos que esperava, choro, birras, perguntas incessantes, mas pela quietude perturbadora com que os pequenos se adaptaram ao ambiente. A menina, que finalmente se apresentara como Íris, demonstrava uma maturidade assombrosa ao cuidar do irmão menor, Joaquim. Ela o ajudava com as refeições, organizava os poucos brinquedos improvisados que Benedita havia conseguido reunir e o consolava durante as noites quando pesadelos silenciosos o faziam acordar em sobressaltos. O menino jamais gritava ou chorava alto, apenas soluçava baixinho até que a irmã o acalmasse com carinhos suaves e cantigas sussurradas. Benedita observava tudo com uma mistura de fascínio e crescente angústia. Aquelas crianças não se comportavam como crianças normais. Havia uma solenidade em seus gestos, uma consciência prematura da dor que pairava sobre suas pequenas existências. Era como se carregassem um luto profundo que não sabiam expressar em palavras. O primeiro acontecimento verdadeiramente perturbador ocorreu na manhã do 4º dia. Benedita preparava uma garrafada para seu Antônio, que sofria de pressão alta há anos, quando percebeu Íris observando atentamente cada movimento. A menina aproximou-se devagar e, sem dizer palavra, apontou para o frasco de erva cidreira que a benzedeira estava prestes a adicionar à mistura. "Não", disse Íris com uma firmeza que fez Benedita gelar. "Essa vai fazer mal para ele. O coração dele não aguenta." Benedita parou com a mão no ar. Como uma criança de 6 anos podia saber sobre as condições específicas de saúde de seu Antônio? E o mais perturbador, como ela podia ter razão? Porque ao refletir sobre os sintomas que o homem havia relatado na última consulta, palpitações, tontura, suor excessivo, a erva cidreira realmente poderia intensificar os problemas cardíacos. "Como você sabe disso, pequena?"
Perguntou Benedita, agachando-se para ficar na altura da menina. Íris a encarou com aqueles olhos profundos demais para sua idade. A vovó ensinou. Ela disse que as plantas falam com quem sabe escutar e que quando a gente põe a mão na barriguinha da planta, ela conta se vai ajudar ou se vai machucar a pessoa. Para demonstrar, Íris estendeu sua pequena mão sobre o frasco de erva cidreira e fechou os olhos. Após alguns segundos, fez uma careta de desconforto e retirou a mão rapidamente, como se tivesse tocado algo desagradável. Vê? Ela está dizendo que não gosta do coração do moço, explicou com a naturalidade de quem descreve o óbvio. Benedita sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era conhecimento normal de uma criança, por mais inteligente que fosse. Era como se Íris tivesse acesso a informações que ela própria, com décadas de experiência, ainda lutava para compreender completamente. Decidiu fazer um teste. Pegou vários frascos de ervas diferentes e os colocou sobre a mesa, sem revelar suas propriedades. Mostre-me o que cada uma dessas plantas diz para você, pediu. Íris passou as mãos sobre cada frasco, uma por vez. Sobre o boldo, sorriu e disse, essa gosta de barriga que dói. Sobre a camomila, essa acalma quando a cabeça fica pesada. Mas quando chegou ao frasco de comigo ninguém pode, uma planta que Benedita usava apenas externamente devido à sua toxicidade, Íris recuou imediatamente. Essa é muito brava, disse com medo genuíno na voz. Ela machuca por dentro se a gente beber. A vovó sempre dizia para ter cuidado com as plantas bravas. Benedita ficou boquiaberta. A precisão das observações da menina era impossível de ser coincidência. Mas o que mais a assustava era a menção constante a essa avó misteriosa que ninguém conhecia, que havia ensinado conhecimentos profundos para uma criança tão pequena e depois desaparecera sem deixar rastros. Naquela tarde, enquanto Íris brincava silenciosamente com Joaquim no quintal, fazendo bonequinhas com gravetos e folhas secas, Benedita decidiu procurar Dona Carmen, a parteira mais velha da região. Se alguém soubesse de uma curandeira que vivia nas montanhas, seria ela. A caminhada até a casa de Dona Carmen, localizada na parte mais alta da vila, foi tortuosa para as pernas cansadas de Benedita. Mas ela precisava de respostas. A sensação de estar perdendo o controle da situação crescia a cada dia, e o peso da responsabilidade por aquelas duas crianças especiais começava a sufocar sua alma, já cansada. Dona Carmen, aos 78 anos, era uma mulher de memória prodigiosa e língua afiada. Quando Benedita lhe contou sobre o encontro com as crianças, omitindo apenas os detalhes mais estranhos sobre os dons de Íris, a velha parteira ficou pensativa por longos minutos. Nas montanhas sempre houve histórias, disse finalmente, servindo café em xícaras lascadas. Minha mãe falava de uma linhagem de curandeiras que vivia isolada, passando conhecimentos de mãe para filha há gerações. Diziam que elas sabiam coisas que os livros não ensinam, que conversavam com as plantas como se fossem gente. Você acha que essas crianças podem ter vindo de lá? Perguntou Benedita, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Dona Carmen deu um gole demorado no café e estudou o rosto da amiga. O que eu acho, Benedita, é que você está metida numa coisa maior do que imagina. E se essas crianças são quem eu suspeito que sejam, você vai precisar de muita força para protegê-las do que está por vir. Do que está por vir. As pessoas vão começar a notar. Crianças com dons especiais sempre despertam curiosidade, e nem toda curiosidade é bem intencionada. Você vai ter que decidir se está preparada para defender esses pequenos, mesmo que isso signifique enfrentar toda a comunidade. As palavras de Dona Carmen ecoaram na mente de Benedita durante todo o caminho de volta para casa.
Quando chegou, encontrou uma cena que fez seu coração se apertar. Íris estava sentada ao lado de Joaquim, que chorava baixinho enquanto olhava para o horizonte na direção das montanhas. Ele quer a vovó, explicou Íris com uma tristeza que partiu o coração de Benedita. Eu também quero, mas eu sei que ela não vai voltar nunca mais. Pela primeira vez, desde que chegaram, Benedita viu as crianças demonstrando a fragilidade natural de sua idade. Joaquim era apenas um menino de 4 anos que sentia falta de sua figura materna, e Íris carregava o fardo de ser responsável por ele, apesar de sua própria dor. Benedita se aproximou e envolveu os dois em um abraço apertado. Sentiu os corpos pequenos tremendo contra o seu, e uma determinação férrea nasceu em seu peito. Não importava quais fossem os desafios que viriam, ela protegeria aquelas crianças com sua própria vida, se necessário. Naquela noite, enquanto os pequenos dormiam em sua cama, ela havia insistido para que ficassem no quarto mais confortável da casa. Benedita preparou chá de camomila para acalmar seus nervos em frangalhos. Foi quando ouviu Joaquim falando sozinho no quarto. Aproximou-se da porta entreaberta e escutou palavras que fizeram seu sangue gelar. Vovó, a senhora disse que ia mandar um anjo para cuidar da gente. A moça de cabelo branco é o anjo? Ela vai embora também? Benedita cobriu a boca para abafar um soluço. Como aquela criança pequena conseguia expressar medos tão profundos? E porque ela sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis, como se a tal avó misteriosa ainda estivesse por perto, avaliando se ela era digna de cuidar de seus netos. No dia seguinte, Maria José, a padeira da vila, apareceu em sua porta carregando uma cesta cheia de pães frescos e biscoitos caseiros. Era uma mulher de 45 anos que nunca conseguira ter filhos próprios, e o vazio maternal que carregava era conhecido por todos na comunidade. Ouvi dizer que a senhora está cuidando de 2 criancinhas, disse Maria José com um sorriso caloroso. Trouxe algumas coisinhas para eles. Benedita hesitou antes de deixá-la entrar. Já havia começado. As pessoas estavam ficando sabendo sobre as crianças, e cada visita representava um risco de exposição. Mas quando viu a genuína bondade nos olhos de Maria José, decidiu confiar em seu instinto. As crianças receberam a padeira com a mesma cortesia silenciosa com que tratavam todos os adultos. Mas Benedita notou algo diferente na forma como Joaquim olhava para Maria José. Havia reconhecimento em seus olhos, como se ele visse nela algo que os adultos não percebiam. Quando Maria José se despediu, prometendo voltar no dia seguinte com mais quitutes, Joaquim se aproximou de Benedita e sussurrou: A moça do pão tem o coração vazio igual ao meu. Ela perdeu seus filhotes também. A precisão da observação do menino deixou Benedita perturbada. Como uma criança tão pequena podia perceber a dor maternal de Maria José? E o que ele quis dizer com perdeu seus filhotes também? Naquela tarde, enquanto observava Íris ensinando Joaquim a identificar plantas comestíveis no quintal, Benedita compreendeu que sua vida havia se tornado uma encruzilhada perigosa. As crianças não eram apenas órfãs necessitando de cuidados, eram portadoras de conhecimentos e habilidades que poderiam transformar ou destruir tudo ao seu redor. E quando o sol se pôs naquele dia, pintando o céu de tons alaranjados que refletiam nas janelas da pequena casa de adobe, uma sombra familiar passou pela estrada em frente à propriedade. Benedita reconheceu a silhueta imediatamente. Era Padre Miguel, o pároco local, conhecido por sua rigidez moral e desconfiança de qualquer coisa que considerasse fora do comum. O homem parou diante do portão de madeira e a observou por longos segundos, seus olhos pequenos e penetrantes estudando a cena no quintal onde as crianças brincavam. Não disse palavra, apenas acenou com a cabeça de forma quase imperceptível e seguiu seu caminho.
Mas Benedita entendeu a mensagem silenciosa. O padre sabia sobre as crianças, e sua visita não havia sido coincidência. Era uma declaração: eu estou de olho em vocês. Naquela noite, enquanto fazia suas orações diárias, Benedita sentiu pela primeira vez desde a chegada das crianças que estava verdadeiramente sozinha contra o mundo. E o mais assustador era a certeza crescente de que os desafios que enfrentara até então eram apenas o começo de uma batalha muito maior que estava prestes a começar. A segunda semana com as crianças trouxe para Benedita uma descoberta que mudaria tudo. Joaquim não apenas identificava as dores emocionais das pessoas, mas também era capaz de aliviá-las através do toque. A revelação veio de forma inesperada quando Zé Ferreira, o ferreiro da vila, apareceu em sua porta numa manhã chuvosa, pedindo remédio para as dores nas costas que o atormentavam desde a perda da esposa e dos filhos no acidente de 5 anos atrás. Zé Ferreira era um homem quebrado por dentro. Aos 52 anos, carregava uma tristeza tão profunda que parecia ter se materializado em dores físicas constantes. Seus ombros curvados e seu andar pesado refletiam o peso emocional que carregava desde a tragédia que devastara sua família. Ele havia se tornado um homem de poucas palavras, dedicando-se obsessivamente ao trabalho na forja como forma de escapar das memórias dolorosas. Enquanto Benedita preparava um chá de sucupira para as dores dele, Joaquim se aproximou silenciosamente do homem alto e colocou suas pequenas mãos sobre as costas encurvadas do ferreiro. O que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. Zé Ferreira endireitou os ombros pela primeira vez em anos e seus olhos se encheram de lágrimas. "Que criança é essa?", sussurrou o ferreiro, sua voz embargada. "Sinto como se um peso tivesse saído de dentro do meu peito." Joaquim olhou para ele com aqueles olhos profundos e disse com sua voz doce de criança: "O senhor carrega muita tristeza aqui dentro, mas eles não querem que o senhor sofra tanto. Eles mandaram dizer que está tudo bem." Zé Ferreira desabou em soluços. Benedita ficou alarmada. Que eles eram esses? Como Joaquim podia saber sobre a família perdida do ferreiro? E o mais perturbador, como ele conseguir aliviar uma dor emocional tão antiga e profunda? A partir daquele dia, Zé Ferreira se tornou uma presença constante na vida deles. Sua motivação era clara: encontrar nas crianças uma forma de reconectar-se com a paternidade que lhe fora arrancada tragicamente. Começou a construir brinquedos de madeira para Íris e Joaquim, pequenas obras-primas entalhadas com o carinho que não podia mais dar aos próprios filhos. Mas a tranquilidade durou pouco. Na sexta-feira daquela semana, Padre Miguel finalmente decidiu fazer sua visita oficial. Chegou acompanhado de Dona Esperança, uma beata conhecida por sua rigidez moral e por sua tendência a ver sinais diabólicos em qualquer coisa fora do comum. "Ouvi dizer que a senhora está abrigando 2 crianças de origem desconhecida", disse o padre com sua voz solene, estudando cada canto da pequena sala. Como cristã devota, certamente compreende a importância de garantir que essas crianças recebam a orientação espiritual adequada. Benedita sentiu o sangue gelar nas veias. Íris e Joaquim estavam no quintal, felizmente fora do alcance da conversa, mas ela sabia que era apenas questão de tempo até que o padre descobrisse sobre os dons especiais deles. "São crianças órfãs que encontrei abandonadas", mentiu, tentando manter a voz firme. "Não posso deixá-las ao relento." Dona Esperança, uma mulher magra de 60 anos com olhos pequenos e desconfiados, varreu a sala com o olhar como se procurasse evidências de heresia. "E de onde vieram essas crianças exatamente?" "Alguém deve estar procurando por elas. Não sabem dizer", respondeu Benedita, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. "São muito pequenas para explicar." Foi quando Joaquim entrou correndo pela porta dos fundos, perseguindo uma borboleta colorida.
Ao ver os visitantes, parou imediatamente e se escondeu atrás das saias de Benedita. Mas não antes de Dona Esperança notar algo que fez seus olhos se estreitarem. "Que marca é essa no pulso do menino?" perguntou com voz afiada. Benedita olhou e viu o que a beata havia notado: uma pequena marca de nascença no pulso direito de Joaquim, em formato que lembrava vagamente uma lua crescente. Era algo que ela havia visto antes, mas nunca prestara atenção especial. "É apenas uma marca de nascimento", disse Benedita, puxando Joaquim para mais perto de si. Dona Esperança trocou um olhar significativo com Padre Miguel. "Interessante", murmurou. "Muito interessante." Depois que os visitantes partiram, com promessas de retornar em breve, Benedita se sentou pesadamente numa cadeira, sentindo o peso dos anos e das preocupações esmagando seus ombros. Iris se aproximou e, com uma maturidade assustadora, disse: "A moça de roupa preta tem medo de nós. Ela acha que a gente é coisa ruim." "E o homem de preto?" perguntou Benedita, referindo-se ao padre. "Ele também tem medo, mas é medo diferente", respondeu Iris pensativamente. "Ele tem medo de que a gente seja mais forte que as coisas que ele ensina para as pessoas." A perspicácia da menina em ler as intenções dos adultos era ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. Benedita começou a perceber que proteger as crianças seria muito mais difícil do que imaginara. A situação se complicou ainda mais quando, no final daquela semana, chegou à vila uma mulher elegante que se apresentou como doutora Sandra Menezes, assistente social da capital. Ela procurou Benedita com documentos oficiais e uma história que fez o mundo da velha benzedeira desabar. "Recebemos informações sobre 2 crianças não registradas que estão sob seus cuidados", disse a doutora com voz profissional, mas não hostil. "Preciso avaliar a situação para garantir o bem-estar dos menores." Benedita sentiu as pernas amolecerem. Se a assistente social levasse as crianças, ela jamais as veria novamente. Pior ainda, Iris e Joaquim poderiam acabar separados, e seus dons especiais certamente despertariam atenção indesejada em instituições urbanas. "Eles são meus netos", mentiu desesperadamente. "Filhos da minha filha que partiu." Doutora Sandra estudou seu rosto com olhos experientes. "Compreendo sua preocupação, mas preciso de documentação que comprove o parentesco. Além disso, recebi relatos de comportamentos incomuns dessas crianças." O coração de Benedita parou. Quem havia contado para as autoridades sobre os dons de Iris e Joaquim? Suas suspeitas imediatamente recaíram sobre Dona Esperança e Padre Miguel. Foi nesse momento de desespero total que aconteceu algo inesperado. Zé Ferreira apareceu na porta, trazendo um cavalinho de madeira que havia entalhado para Joaquim. Ao perceber a tensão no ambiente, imediatamente se posicionou ao lado de Benedita. "Doutora", disse com sua voz grave de homem trabalhador, "essas crianças encontraram aqui um lar de verdade. A senhora não pode imaginar o bem que elas fizeram para esta comunidade." "E o senhor é?" perguntou doutora Sandra. "José Ferreira Ferreiro da Vila. E posso testemunhar que Dona Benedita cuida dessas crianças como se fossem suas próprias netas." Nesse momento, Maria José chegou com uma cesta de pães frescos, seguida por Dona Carmen, que vinha fazer uma consulta médica com Benedita. Sem combinar, os 3 adultos formaram uma barreira protetiva ao redor das crianças, demonstrando que a comunidade havia se unido para defendê-las. Iris, percebendo a tensão, se aproximou de doutora Sandra com passos hesitantes. "A senhora vai nos levar embora?" perguntou com uma voz tão pequena e triste que fez o coração da assistente social se apertar. "Eu só quero garantir que vocês estejam seguros e felizes", respondeu a doutora, sua voz profissional amolecendo ligeiramente. Joaquim se juntou à irmã e estendeu para a assistente social o cavalinho de madeira que acabara de ganhar de Zé Ferreira. "É para a senhora",
disse com sua doçura natural. Para lembrar que existem pessoas boas no mundo. O gesto simples da criança quebrou a resistência profissional de doutora Sandra. Ela aceitou o presente com mãos trêmulas e, pela primeira vez desde que chegara, sorriu genuinamente. Vou dar mais alguns dias para a documentação ser providenciada, disse finalmente. Mas precisarei retornar na próxima semana com uma resposta definitiva. Após sua partida, o grupo de adultos se reuniu na sala pequena para discutir a situação. Foi quando Dona Carmen fez uma revelação que mudou tudo. Eu conhecia a avó dessas crianças, disse com voz baixa, como se compartilhasse um segredo perigoso. Ela se chamava Benedita também, Benedita das Montanhas. Benedita Ferreira sentiu o mundo girar. Como assim? Eram duas irmãs, continuou Dona Carmen. Sua avó, Benedita das Águas, e a irmã dela, Benedita das Montanhas. Ambas curandeiras poderosas, mas que brigaram ainda jovens e nunca mais se falaram. Sua avó ficou aqui na vila e a irmã foi viver isolada nas montanhas. Isso significa que... Benedita não conseguiu terminar a frase. Significa que essas crianças são suas sobrinhas netas. São família de sangue. A revelação trouxe alívio momentâneo. Agora, ela tinha uma explicação plausível para o parentesco, mas também trouxe uma responsabilidade ainda maior. Se Íris e Joaquim eram realmente seus parentes, isso explicaria os dons especiais que possuíam. A linhagem das curandeiras das duas Beneditas continuava viva através deles. Naquela noite, depois que todos partiram, Benedita conversou com as crianças sobre a descoberta. Íris ouviu tudo com seriedade e depois disse: a vovó sempre falava da irmã que ficou perto do rio. Ela disse que um dia a gente ia encontrar a família verdadeira. Joaquim se aproximou de Benedita e colocou sua pequena mão sobre o rosto enrugado dela. Agora a senhora é nossa vovó também? Benedita sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Se vocês quiserem, meus pequenos, se vocês quiserem. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, Padre Miguel retornou acompanhado de mais duas pessoas. Um homem trajando terno escuro, que se apresentou como representante da Cúria Diocesana, e uma mulher de meia-idade, que afirmou ser psicóloga infantil. Viemos investigar relatos de atividades. Forças poderosas estavam se movimentando para separar as crianças dela, e ela precisaria usar toda a sua astúcia e determinação para protegê-las. Mas o que ela ainda não sabia era que a maior revelação ainda estava por vir. Uma descoberta que não apenas mudaria sua compreensão sobre Íris e Joaquim, mas que abalaria os alicerces de tudo em que ela acreditava sobre sua própria família e seu destino. O confronto final chegou numa manhã de céu carregado, quando Padre Miguel retornou, acompanhado de uma comitiva que fez o sangue de Benedita gelar nas veias. Não convencionais envolvendo essas crianças, disse o representante da igreja com voz fria. Precisamos avaliar se há aqui alguma prática que contradiga os ensinamentos cristãos. Benedita percebeu que a batalha estava apenas começando. Além do representante da Cúria e da psicóloga, vinham também doutora Sandra Menezes e dois oficiais da Vara da Infância. Era claro que haviam decidido remover as crianças definitivamente. Benedita observou pela janela a aproximação do grupo oficial, sentindo seus 72 anos pesando como montanhas sobre seus ombros. Ao seu lado, Íris segurava firmemente a mão de Joaquim, ambos percebendo instintivamente que aquele momento definiria seus destinos. A menina, com sua maturidade prematura, sussurrou: Vovó Benedita, eles vão nos separar? A pergunta simples partiu o coração da velha benzedeira. Durante as 3 semanas que as crianças estiveram sob seus cuidados, ela havia experimentado uma plenitude que jamais imaginara possível. Sua casa, antes silenciosa e vazia, havia se enchido de vida,
propósito e um amor que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Por cima do meu cadáver, respondeu com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Quando o grupo chegou à porta, Benedita os recebeu com dignidade, mas seu coração disparava descontroladamente. Padre Miguel assumiu a liderança da conversa, sua voz carregada de autoridade moral. Dona Benedita, após extensas investigações, determinamos que essas crianças precisam de cuidados especializados que a senhora não pode oferecer. Há relatos de comportamentos anômalos que requerem avaliação profissional. Comportamentos anômalos, repetiu Benedita, fingindo não entender, embora soubesse exatamente ao que ele se referia. A psicóloga se adiantou, consultando suas anotações. Crianças que alegam ter conhecimentos sobre plantas medicinais, que demonstram capacidades de leitura emocional além do normal para sua faixa etária e que apresentam marcas corporais que algumas pessoas interpretam como sinais especiais. Benedita sentiu a raiva subir pela garganta como lava vulcânica. São crianças inteligentes e sensíveis. Isso não é crime. Ninguém está falando em crime. Interveio doutora Sandra com voz mais suave. Mas precisamos garantir que recebam o acompanhamento adequado para seu desenvolvimento. Foi nesse momento de desespero absoluto que aconteceu algo inesperado. Maria José apareceu na estrada carregando uma cesta, seguida por Zé Ferreira com uma boneca de madeira nas mãos. Atrás deles vinham Dona Carmen, seu Antônio. E gradualmente, como se houvesse sido combinado, toda a comunidade começou a se reunir em frente à pequena casa de adobe. Dona Esperança, que acompanhava o grupo oficial, ficou visivelmente desconfortável com a multidão que se formava. Não precisamos de espetáculo público, murmurou. Mas o que aconteceu a seguir não foi um espetáculo. Foi um testemunho coletivo que ninguém esperava. Um por um, os moradores da vila começaram a falar sobre como as crianças haviam tocado suas vidas. Seu Antônio, o homem de pressão alta, contou como Iris havia impedido que ele tomasse um remédio que poderia ter agravado sua condição cardíaca. Aquela menina salvou minha vida, disse com voz embargada. Se isso não é bênção de Deus, eu não sei o que é. Maria José, com lágrimas nos olhos, relatou como Joaquim havia aliviado a dor da perda que ela carregava há anos. Ele me deu esperança quando eu achei que não havia mais motivos para sorrir. Zé Ferreira, o homem rude que raramente demonstrava emoções, falou sobre como as crianças haviam devolvido propósito à sua vida destruída. Esses pequenos me ensinaram que o amor não acaba quando as pessoas partem. Ele só muda de forma. Um por um, 17 pessoas da comunidade deram seus testemunhos. Cada história era de cura, alívio, esperança restaurada. As crianças não eram anormalidades a serem estudadas. Eram pequenos anjos que haviam chegado para curar os corações feridos de uma comunidade inteira. Padre Miguel tentou manter sua posição de autoridade, mas era visível que o testemunho coletivo estava abalando suas certezas. A psicóloga tomava notas furiosamente, claramente impressionada com a unanimidade dos relatos positivos. Foi então que aconteceu a maior reviravolta de todas. Dona Carmen se aproximou de Benedita e disse em voz alta, para que todos ouvissem: "É hora de contar toda a verdade, Benedita das Águas." O nome completo ecoou no ar como um trovão. Benedita sentiu o mundo girar. Há décadas, ninguém a chamava pelo nome ancestral que carregava a linhagem de sua família. "Explique o que isso significa", exigiu o representante da Cúria. Dona Carmen respirou fundo e começou a contar uma história que ela havia guardado por mais de 50 anos. Benedita das Águas é descendente direta de uma linhagem de curandeiras que existe nesta região há mais de 200 anos. Sua tataravó foi uma das fundadoras desta comunidade e sua família sempre teve dons especiais para a cura. Benedita ficou boquiaberta. "Como você sabe disso?" "Porque minha mãe foi parteira da sua mãe."
E ela me contou segredos que prometeu levar para o túmulo, mas que agora precisam ser revelados para salvar essas crianças. O que Dona Carmen revelou a seguir mudou tudo. A família de Benedita sempre teve dons especiais, mas eles se manifestavam de forma diferente em cada geração. Sua avó comunicava-se com as plantas, sua mãe tinha visões sobre doenças e ela própria possuía poderes curativos que foram se manifestando de forma sutil ao longo dos anos. "Por que nunca me contaram?" perguntou Benedita, sentindo como se estivesse descobrindo quem realmente era aos 72 anos. "Porque os tempos eram outros", respondeu Dona Carmen. "Mulheres com dons especiais eram vistas com suspeita. Suas mães acharam melhor deixar que você descobrisse naturalmente, no tempo certo." A psicóloga interrompeu a conversa. "Isso são apenas histórias folclóricas. Não temos base científica para..." Sua frase foi cortada quando Joaquim se soltou da mão de Íris e caminhou diretamente para Benedita. Colocou suas pequenas mãos sobre as mãos artríticas da velha benzedeira e fechou os olhos. Imediatamente, uma energia quente percorreu o corpo de Benedita, e pela primeira vez em anos, ela não sentiu dor alguma. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu em seguida. As próprias mãos de Benedita começaram a emanar o mesmo calor curativo. Sem entender completamente o que estava fazendo, ela colocou as mãos sobre a cabeça de Joaquim e o menino sorriu com uma paz que fez todos os presentes ficarem em silêncio. Os dons adormecidos despertaram, sussurrou Íris com admiração. A vovó sempre disse que isso ia acontecer quando chegasse a hora certa. Doutora Sandra observava tudo com olhos científicos, mas sua expressão havia mudado completamente. Em 20 anos de profissão, nunca vi crianças tão equilibradas emocionalmente, admitiu relutantemente. Elas não demonstram sinais de trauma ou abandono. Pelo contrário, parecem excepcionalmente bem cuidadas e amadas. O representante da Cúria estava visivelmente abalado. Os testemunhos da comunidade, combinados com a demonstração de carinho e cuidado que presenciara, não deixavam dúvidas sobre o bem-estar das crianças. Foi Padre Miguel quem quebrou o silêncio tenso. "Talvez tenhamos sido precipitados", admitiu com dificuldade. "Se a comunidade inteira testifica a favor dessas crianças e se elas estão claramente felizes e saudáveis..." Dona Esperança tentou protestar, mas sua voz foi abafada pelos murmúrios de aprovação da multidão. A reviravolta final veio através de uma carta que Dona Carmen havia guardado por décadas. Uma carta deixada pela mãe de Benedita antes de falecer, com instruções para ser aberta apenas se a linhagem familiar corresse perigo de se extinguir. Na carta, a mãe de Benedita explicava toda a herança ancestral e deixava instruções claras. Se um dia chegassem crianças especiais buscando refúgio, era sinal de que a linhagem estava sendo preservada e continuada. As crianças não eram órfãs perdidas. Eram a continuação de uma tradição ancestral de cura que precisava ser protegida. Mais importante ainda, a carta continha documentos de registro antigos que comprovavam o parentesco entre as famílias, dando a Benedita base legal para cuidar das crianças. Quando todos os papéis foram examinados e a situação foi esclarecida, as autoridades não tiveram escolha senão reconhecer que as crianças estavam onde deveriam estar, com sua família verdadeira, cercadas de amor e cuidado. Doutora Sandra fez as anotações finais em seus relatórios. "O caso está encerrado", declarou oficialmente. "As crianças permanecerão sob os cuidados de sua tia-avó, com o apoio integral da comunidade." Quando todos os oficiais partiram, a comunidade inteira permaneceu reunida em frente à casa de Benedita. Não era uma celebração barulhenta, mas um momento de silenciosa gratidão coletiva. Pessoas que mal se falavam há anos estavam abraçadas, unidas pela experiência de lutar por aquelas duas crianças especiais.
Zé Ferreira se aproximou de Benedita com lágrimas nos olhos. Dona Benedita, eu gostaria de me oferecer como avô postiço dessas crianças, se a senhora permitir. Maria José se juntou a ele. E eu como tia. Eles trouxeram nossa comunidade de volta à vida. Um por um, cada membro da comunidade se ofereceu para formar uma grande família estendida ao redor de Íris e Joaquim. A pequena vila, que antes era um aglomerado de pessoas solitárias vivendo vidas paralelas, havia se transformado numa verdadeira comunidade unida pelo amor. Naquela noite, depois que todos partiram, Benedita sentou-se no quintal com as crianças, observando as estrelas que brilhavam mais intensas que nunca. Pela primeira vez em décadas, ela sentia-se completamente plena. Vovó Benedita, disse Íris, encostando a cabeça em seu ombro. A vovó das montanhas disse que a senhora ia cuidar da gente até crescermos grandes e fortes. Ela falou que a senhora tinha muito amor guardado dentro do coração, esperando para sair. Joaquim se aninhou do outro lado dela. A senhora não vai mais ficar sozinha nunca mais? Benedita os abraçou apertado, sentindo lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto enrugado. Nunca mais, meus pequenos, nunca mais. Ela havia passado 72 anos acreditando que estava destinada à solidão, que seus dons eram um fardo a ser carregado sozinho. Mas descobrira que o maior dom não era a capacidade de curar plantas ou pessoas, era a capacidade de amar e ser amada, de formar família mesmo quando o sangue não era o único elo. As crianças encontraram uma família que jamais as abandonaria. A comunidade descobriu que a união fazia todos mais fortes. E Benedita, a velha benzedeira solitária, aprendeu que nunca é tarde demais para começar uma nova vida. Quando as 3 estrelas mais brilhantes do céu se alinharam sobre a pequena casa de adobe naquela noite, era como se o universo estivesse selando uma promessa, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, que as famílias se formam no coração antes de se formar no papel, e que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, sempre existe uma luz esperando para brilhar. A história de sofrimento havia se transformado em história de redenção. E como todas as melhores histórias de amor, esta era apenas o começo de uma jornada ainda mais bela.